Tenho 5 escravas lindas. Comprei-as há poucos meses, de um príncipe mongol. Dessas 5 encantadoras meninas, 2 têm olhos pretos e as 3 restantes têm os olhos azuis. As 2 escravas de olhos pretos, quando interrogadas, dizem sempre a verdade. As escravas de olhos azuis, ao contrário, são mentirosas. Impõe, entretanto, prosseguir o enérgico, o soberano, uma condição. Terás o exímio matemático de resolver, diante de todos os nobres que aqui se acham, um curioso problema inventado por um derviche do Cairo. Pela resposta dada, ó calculista, a todas as perguntas, fizeste jus ao prêmio que te prometi. Deixo, portanto, a tua escolha. Queres receber 20.000 dinários em ouro ou preferes possuir um palácio em Bagdá? Não ambicio riquezas, títulos, homenagens e regalos, porque sei que os bens materiais nada valem. Se é vosso desejo tornar-me, como disseste, invejado por todos os muçulmanos, o meu pedido é o seguinte: desejo casar-me com a jovem Telassim, filha do sheik Lezide Abu Hamid. Se resolveres esse problema, casarás com Telassim, caso contrário, terá que desistir para sempre. É um louco esse calculista, diziam, despreza a riqueza e rejeitam a glória para casar-se com uma jovem que nunca viu. Dentro de alguns minutos, essas 5 jovens serão conduzidas a este salão. Todas elas terão o rosto inteiramente oculto por esse espesso véu. Terás que descobrir e indicar sem a menor possibilidade de erro quais as raparigas de olhos pretos e quais as de olhos azuis. Poderá interrogar as 3 das 5 escravas, não sendo permitido, em caso algum, fazer mais de uma pergunta à mesma jovem. Com auxílio das 3 respostas obtidas, o problema deverá ser resolvido, sendo a solução justificada com todo o rigor matemático. Como, porém, iria descobrir pelas respostas a cor dos olhos de todas elas? Quais seriam as 3 a serem interrogadas? Como determinar as 2 que ficariam alheias ao interrogatório? O calculista aproximou-se da primeira escrava e perguntou-lhe: de que cor são teus olhos? Por lá. A interpelada respondeu em dialeto chinês, totalmente desconhecido pelos muçulmanos presentes. Ordenou o califa que as respostas fossem dadas em árabe puro e em linguagem simples e precisa. Beremiz, que em sucesso não havia conseguido desalentar, voltou-se para a segunda escrava e interrogou-a. Qual foi a resposta que sua companheira acabou de proferir? Disse a segunda escrava. As palavras dela foram: os meus olhos são azuis. Essa resposta nada esclarecia. A segunda escrava teria dito a verdade ou estaria mentindo. E a primeira? Quem poderia confiar em suas palavras? A terceira escrava foi interpelada, a seguir pelo calculista da seguinte forma: de que cor são os olhos das 2 jovens que acabo de interrogar? A essa pergunta, que era aliás a última a ser formulada, a escrava respondeu: a primeira tem olhos pretos, a segunda tem olhos azuis. Seria verdade? Teria ela mentindo? O certo é que Beremiz, depois de meditar alguns minutos, aproximou-se tranquilo do trono e declarou: comentador dos crentes, sombra de Alá na terra, o problema imposto está inteiramente resolvido. E a solução pode ser inteiramente com absoluto rigor matemático. A primeira escrava, à direita, tem olhos pretos, a segunda tem os olhos azuis, e a terceira tem os olhos pretos, e as 2 últimas têm os olhos azuis. Erguidos os véus e retirados os prezados aiques, os jovens apareceram sorridentes, os rostos descobertos. Ouviu-se um ai lá de espanto no grande salão. O inteligente Beremiz havia dito com precisão admirável a cor dos olhos de todas elas. Pelas barbas de Maomé, exclamou o rei, já tenho proposto esse mesmo problema a centenas de sábios, ulemas, poetas e escribas, e afinal desse modesto calculista é o primeiro que consegue resolvê-lo. Posso asseverar, ó rei do tempo, que nesse problema, embora não apareçam fórmulas, equações ou símbolos algébricos, a solução, para ser certa e perfeita, deve ser obtida por meio de um raciocínio puramente matemático. Estava resolvido o problema de Califa. Outro mais difícil, Beremiz seria em breve forçado a resolver. Telassim ou um sonho de uma noite em Bagdá. Louvado seja Alá,
que criou a mulher, o amor e a matemática.